Oi, eu sou o Matheus Abreu e eu vim aqui te contar uma história. Eu estou ajudando os contadores de história da Viva e Deixe Viver a multiplicar momentos de amor à vida, à saúde e ao conhecimento. Hoje eu vou ler Fábula Urbana, uma obra de José Rezende Júnior e as ilustrações do Rogério Coelho. Tio, ei tio, me paga um livro? Eu não tenho trocado. A resposta escapuliu assim, num refluxo automático. Uma resposta padrão, como se fosse aquele o pedido mais natural do mundo. Livro? Refletiu um segundo depois o homem de terno. Teria o menino pedido um livro em vez de um trocado, uma moeda, um real? Mesmo que houvesse o menino pronunciado um coerente, tio, me paga um lanche que eu tô com fome, ainda assim, alguma coisa estaria fora de lugar. A começar pelo diálogo em si. Como haveriam de contracenar neste mesmo cenário, shopping center de luxo, quase 10 da noite, personagens tão opostos quanto este, o homem de terno e aquele outro, o menino pobre que pedia livro, dinheiro, comida ou qualquer coisa que fosse. Era, pois, um diálogo inexistente, concluiu o homem de terno. Pode ser qualquer livro, tio. A insistência do menino devolveu o homem de terno à realidade absurda. Olhou em volta e não viu um segurança sequer, nem sinal de alguma câmera de vigilância, nem o mais remoto zumbido de um walkie-talkie. Como deixar ele entrar? Irritou-se. Não que o homem de terno temesse alguma violência por parte daquela triste figura em miniatura. Talvez até temesse, mas em situação diferente. Ele, parado no sinal vermelho, tarde da noite, vidro do carro estupidamente aberto. E o menino, caco de vidro em punho macro, grunhindo com a voz gosmenta de tanto crack. Aê, tio, dá um livro aí, tá ligado? Talvez até temesse fosse o menino menos o menino. Não mais o embrião de um perigo futuro, mas o perigo em si, já maduro, aqui e agora. Não, ainda é cedo para ter medo. Pelo menos desse aqui. Talvez daqui uns 3, 4 anos, calculou o homem de terno, avaliando com alívio a altura e o peso do menino. Mas na sequência, o alívio deu lugar à indignação. Ora, o homem de terno pagava impostos e dízimos. Deixara o carro no estacionamento automatizado. Guardara o ticket no bolso do paletó azul marinho. Tomara o elevador panorâmico. Escolhera o andar onde reluziam as lojas que desejava. Fizera tudo certo. Tinha, pois, o direito constitucional e sagrado de não ser afrontado por tamanha realidade. Ainda mais numa fortaleza projetada para resistir a toda e qualquer ofensiva da vida real. Num lugar assim, a única realidade permitida deveria ser a dos reality shows, nas TVs gigantes das lojas de eletrodomésticos. Tio, o livro não precisa nem ter figura, pode ser do mais baratinho. De tão pequeno, o menino coube da cabeça aos pés num único olhar do homem de terno. O figurino não parecia adequado ao personagem menino de rua clássico, que exige calção surrado, pés descalços, cobertor fedorento jogado nas costas nuas. Não. Talvez graças a esse artifício, o de fugir ao figurino padrão da miséria e do abandono, conseguiu o menino pobre burlar a segurança e invadir o reino encantado e proibido dos shopping centers. Negligente segurança. Rosnou em pensamento o homem de terno. A pobreza do menino, é certo, estava camuflada sob certo grau de dignidade.
Era possível que até tivesse mãe o menino, mas pai ausente ou alcoólatra, diagnosticou o homem de terno. Mesmo disfarçada, a pobreza do menino não resistiria ao olhar de um segurança mais atento. A camiseta, toda desbotada, era enorme. De certo herdada do irmão mais velho, morto pela polícia ou pela gangue rival. Tentou adivinhar o homem de terno, acrescentando em pensamento: Deus, como essa gente tem filhos. A calça velha com a barra puída não fazia a melhor figura. O tênis até parecia de marca, o que não escapou ao implacável veredito do homem de terno. Imitação ou roubado, com toda certeza. Para completar, além de imundo, o tênis do menino tinha um barbante encardido, fazendo as vezes do cadarço. Caso ainda persistisse alguma dúvida quanto ao lugar na pirâmide social ocupada pelo menino, era só conferir a marca registrada da pobreza infantil. O nariz a escorrer, num resfriado eterno e sem remédio. O menino secou provisoriamente o nariz com o dorso da mão e voltou à ofensiva, dessa vez com um olhar silencioso que implorava, reivindicava, cobrava, acompanhado da interjeição incisiva e curta, que ao homem de terno soou quase agressiva. Hein? O homem de terno olhou em volta. Em busca do deserto vazio e seguro de todos os shopping centers do mundo, o deserto que é feito de multidões de consumidores, infinitas sacolas de compras. Mas não havia ninguém. Está ficando tarde, pensou o homem de terno. Agora um pouco tenso. Os únicos vestígios de presença humana vazavam justamente da livraria, cuja fachada de vidro refletia dois seres de dimensões tão diferentes frente a frente no encontro improvável. O homem de terno cedeu. Entrou seguido pelo menino. Caminharam quase juntos, mas distantes, até o fundo da livraria. Escolhe. Mal pronunciou o homem de terno o imperativo desconhecido, escolhe, cujo significado o pequeno interlocutor apenas intuía. Pôs-se o menino a percorrer as prateleiras entulhadas de livros de todas as cores e tamanhos. Tio, como é que escolhe? O homem de terno olhou longamente para baixo, até que não restasse qualquer dúvida sobre a meninice daquele menino. E concluiu que não havia mesmo por que temê-lo. Não ainda, não esta noite, não neste lugar. O homem de terno percorreu então, com olhos e dedos, as lombadas dos volumes expostos na prateleira. Puxou um mais ou menos ao acaso e estendeu ao menino. Virou-lhe as costas e deu alguns passos em direção ao caixa, já sacando o cartão de crédito, à espera do agradecimento comovido, que não veio. Tio, lê para mim. Sem saber a razão, sem ao menos perguntar a razão, o homem de terno estancou. Deu meia volta e, estranhando a si mesmo, leu. Ou melhor, esquivando-se do trabalho de apanhar os óculos de leitura no bolso interno do paletó, folheou meio cego o livro de fábulas, valendo-se da memória esquecida de quando era criança. E emendou uma história na outra, embaralhando enredos e personagens, daquela infância distante que só agora se dava conta, e jamais compartilhara com os próprios filhos. Era uma vez um gato de botas perdido na floresta com sua irmã Maria, que era bruxa e usava um chapeuzinho vermelho. Aí chegou o lobo mau perseguindo a Branca de Neve montada no tapete mágico e encontrou a Bela Adormecida, cercada por 7 anões e 3 porquinhos. E lia o homem de terno num fôlego só, entonação a princípio displicente, incapaz de refletir a tensão de personagens mergulhados em destinos tão fabulosos e trágicos.
Mas tanta atenção prestava o menino, os olhos brilhando, a véspera do sorriso emoldurada pela secreção eterna a escorrer do nariz, que se viu o homem de terno obrigado a administrar exageros, costurar com alguma coerência diálogos mal ajambrados e emprestar um arremedo improvisado de ordem ao caos que ele próprio criara, e modular a voz ao sabor das aventuras e desventuras e conjurar sortilégios e reconciliar amores impossíveis. E no fim, já quase sem fôlego, punir os maus e recompensar os bons. E melhor só não fez o homem de terno, que nunca havia contado história, porque era tarde, ou por não suportar o assombro familiar e o sorriso antigo que num dia remoto foram seus, e agora pertenciam ao menino. E foi-se o homem de terno até o caixa da livraria ao elevador panorâmico, do elevador panorâmico à garagem automatizada, da garagem à rua. Tudo num único movimento, sem olhar para trás. E já guiava o homem de terno automóvel veloz pelo trânsito lento, a boa ação recente aos poucos embotada pela culpa. A culpa que no instante era semente, e no outro, floresta centenária. A culpa não pela posse de tantos ternos, livros e coisas. A culpa não pelo medo inicial e a intolerância de sempre. Mas a culpa por ter esquecido de dizer ao menino, ainda que ele próprio não acreditasse no que esquecera de dizer, a culpa por ter esquecido de concluir dizendo ao menino, e foram todos felizes para sempre. Porque é assim que terminam as histórias. Ou era assim que deveria terminar todas as histórias do mundo. E foi ruminando o amargor da culpa que o homem de terno parou no sinal vermelho. E foi ainda ruminando o amargor da culpa que percebeu tarde demais o vidro do carro estupidamente aberto. No sinal vermelho, àquela hora da noite. E foi então que o homem de terno, grudado ao volante, avistou o vulto saindo de um beco escuro. O vulto que parecia o mesmo menino, mas de alguma forma outro, menos menino, mais forte e ameaçador. O tórax inflado sob a camiseta puída, ou antes, a arma oculta sob a camiseta puída. Era o menino. Era o menino. E o homem de terno vomitou a culpa e engoliu o medo. E trêmulo, incapaz do gesto salvador de fechar a tempo o vidro elétrico, entregou-se o homem de terno ao destino. E viu o menino encher toda a janela do carro. E de sob a camiseta inflada, e puída, sacar o livro e disparar a queima-roupa. Tio, me ensina a ler? Eu adoro essa história. E se você quer saber mais sobre o projeto Viva e Deixe Viver, é só entrar no site vivaedeixeviver.org.br.